Boa noite. Boa noite. A paz seja com todos. Amém. Marcos 16, 9. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham já visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se assentar. Depois que Jesus foi crucificado, ele ressuscitou ao 3º dia, e diz aqui a palavra de Deus que ele apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu a 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, e eles chegaram até os apóstolos com essa notícia, dizendo que tinham visto Jesus ressuscitado. E diz aqui que eles não creram, mas então Jesus apareceu no meio deles e disse para eles, quando ele se manifesta, ele diz a eles: paz seja convosco. E ele cobra deles, eles não terem crido nos que tinham falado que o tinham visto já ressuscitado. E ele dá agora instruções aos seus discípulos e a nós. E essas instruções são para que nós preguemos o evangelho. Ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é uma ordem, não é um pedido. Jesus deu uma ordem para que todo aquele que crê nele pregue o evangelho. Tem muita gente que pensa que o pregador do evangelho é só o pastor, é o obreiro, é o diácono, o presbítero, ou seja lá qualquer que seja uma pessoa que tem um cargo eclesiástico. Mas na verdade Jesus comissionou a todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus, que crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, crê que Ele ressuscitou dos mortos, que crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele é o próprio Deus. Ele disse: vão e preguem a boa notícia em toda parte. E existem muitas mensagens que são pregadas pelo mundo, muitas palavras são faladas pelo mundo, mas Jesus ele deu uma ordem específica dizendo que nós, aqueles que nele creem,
aqueles que têm nele a certeza da vida eterna, preguem o Evangelho. Amém? É o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para todo aquele que crê em Jesus. Que há salvação, há perdão dos seus pecados, há realmente uma porta aberta, existe um acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele nos dá acesso à vida eterna, à eternidade, à imortalidade. Louvado seja Deus. E Ele mandou que nós, por toda parte que nós fôssemos, cada um, não é o pastor, o oficial, o líder, não. Todo cristão, todo aquele que se converteu a Cristo, recebe dele esta incumbência e esta ordem: pregue o Evangelho, fale de Jesus, fale com Jesus por onde você passar, aonde você for, e a todas as pessoas, porque de que elas ouçam o Evangelho e creiam em Jesus depende que elas tenham a vida eterna ou sejam condenadas eternamente. É uma questão de vida ou de morte, é uma questão de eternidade com Deus ou separada dele. E ele disse: pregue a toda criatura. É para pregar para todos. Não existe alguém que Deus disse: não pregue para este, pregue para aquele, mas não pregue para o outro. Não, o Evangelho é uma boa notícia que tem que ser dada a todos. Até o pior tem que ouvir o Evangelho. Até o pior dos piores. Pode ser que ele não se converta, ou pode ser que se converta. Mas o certo é que a mensagem é para todo homem que vem a esse mundo, e é a única mensagem capaz de trazer vida. Amém? Existem muitas pessoas que fazem palestras e falam coisas bonitas, né? Eu frequentei faculdade, eu vi coisa muito bacana, mas só que tem uma coisa: por melhor que seja uma palestra, melhor que seja uma reunião de coaching, por exemplo, é bom, você vai ser o melhor vendedor, o melhor funcionário, mas você pode ser um melhor vendedor, um melhor funcionário perdido e ainda ir para o inferno. Mas se você ouvir uma mensagem de Cristo Jesus, por mais simples que seja, e você crê que Jesus é o Senhor e é o Salvador, e Ele perdoa os seus pecados e te dá a vida eterna, isso faz diferença para a sua eternidade. Então é esta a mensagem que Jesus mandou pregar, é o Evangelho. Amém? Muita coisa nos nossos dias tem sido muitas vezes até deturpadas. Você ouve muitos tipos de palavra, muito tipo de pregação, mas muita coisa às vezes desconectada de Jesus e desconectada do Evangelho. E nós temos que tomar esse cuidado, nós que temos ouvido a palavra de Deus, de que a nossa palavra seja sempre uma palavra de vida e de eternidade, que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, desta mensagem que transforma, que muda a vida das pessoas e que pode fazer com que elas habitem os céus eternamente, para que ela tenha a vida eterna e a imortalidade, a ressurreição, ou, não é verdade? Ou então a perdição. Mas a mensagem que Jesus mandou pregar é essa, que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Ele é o presente de Deus para a humanidade. Jesus foi dado, Jesus é um presente que nós não merecíamos, é a graça, como nós pregamos acho que foi no último sábado, pregamos a respeito da graça. A graça é um dom que nós não merecíamos, é algo que a gente não merecia, um dom, uma dádiva de Deus, um presente de Deus para salvar aquele que crê. E este presente é o Senhor Jesus Cristo,
que pagou o preço por nós, morrendo naquela cruz, e solidificou isso, e colocou ali o carimbo. Quando ele ressuscita dos mortos, ele mostra que ele tem o poder da vida. É aquele que trouxe vida, ele é o gerador da vida, ele é que nos produz em nós a vida, nos mantém em vida e pode nos dar a vida eterna. Amém? Isso é muito importante. Louvado seja Deus. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregue a todos. Fale de Jesus, testemunhe do que Jesus fez na sua vida. Você não pode ficar com a boca fechada, mas você tem que falar. Olha, onde você chegar, as pessoas têm que notar que você é diferente, que você tem algo. E eles vão olhar para você e vão dizer: o que essa pessoa, que esse homem tem, o que essa mulher tem de diferente? E aí você vai poder dizer: é Jesus na minha vida, é Jesus que está trabalhando em mim, e Ele pode também mudar a sua vida. E Ele diz: pregue para todos. E Ele diz: quem crer no Evangelho, quem crer em Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que quem não crer será condenado? Porque quem não crê já está condenado. A palavra de Deus diz que a situação do homem é esta: é de perdição, é de estar condenado. Ele pode ser salvo, e é esta a mensagem do Evangelho. O homem que estava perdido pode ser salvo, pode ser livre da condenação e pode ser um cidadão dos céus. Então, por isso que ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Bem simples assim. Salvação ou condenação, vida eterna ou perdição eterna. E o homem, todo ser humano que vem ao mundo, teria que ter esta opção de dizer: olha, eu quero Jesus, eu quero a salvação, ou eu não quero. Tem gente que não quer, não é verdade? Tem gente que pode não querer, mas quem tem juízo quer. Quem tem juízo vai querer salvação, não vai querer ficar longe de Deus, não é verdade? Diz mais, ele diz aqui que aqueles que crerem, estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Em meu nome vão ter poder, eles vão expulsar demônios e vão falar novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, quando ele pregava, ele mesmo pregava o Evangelho. Quando ele ia de cidade em cidade pregando o Evangelho, ele falava do reino de Deus, da salvação, da vida eterna. Ele curava os enfermos que havia na cidade. E ele disse que nós devemos fazer o mesmo. E aqui, veja bem, que Jesus ele disse aqui que nós curaríamos os enfermos. Colocaríamos as nossas mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Existe muita gente que às vezes quer, às vezes até manifestar a cura divina ou a cura que vem de Deus, e ele ora e ele pede a Deus: Deus, vem aqui curar essa pessoa. Na verdade, Jesus disse para que a gente vá e a gente cure os enfermos. Quem é que expulsa demônios? Ele diz: vão e expulsa os demônios. Esses sinais são sinais de Deus, são sinais que Deus deu para se manifestar na nossa vida, que nós teríamos poder sobre as enfermidades, poder para repreender enfermidades, para curar as pessoas e para expulsar os demônios. Quem é que vai expulsar demônios? É você que crê em Jesus. Amém? Quem é que vai curar o enfermo? É você que crê em Jesus. O poder e a glória pertencem a quem? Pertence a Jesus. Porque o poder que cura e o poder que expulsa o demônio, o poder que faz com que essas coisas funcionem, é de Deus. É o poder de Deus, mas Ele deu para que nós, como embaixadores do reino dos céus, tenhamos autoridade dada por Ele para que nós façamos em nome de Jesus. É por isso que quando você vai expulsar um demônio, você diz: saia em nome de Jesus.
Amém? É assim que faz. Se você nunca fez, mas precisar fazer um dia, é assim. Saia em nome de Jesus. E se alguém está doente, está com enfermidade, você vai dizer: seja curado em nome de Jesus. Amém? É no seu nome? Não, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus que tem poder. O poder e a glória pertencem a Ele. Mas Ele disse: façam em meu nome. Em meu nome, Ele disse, em meu nome. Em meu nome eles vão expulsar demônios, eles vão falar em novas línguas, eles podem pegar em serpentes, beberem, se beber alguma coisa mortífera, não desfalar dano algum, e podem colocar as mãos sobre os enfermos, em meu nome, vão curar os enfermos. Então faça isso, mas faça com fé, porque nada funciona sem fé. Vocês entenderam? Para que o demônio saia, para que a doença vá embora, precisa de fé. Fé em Jesus, fé na palavra de Deus, fé naquilo que Ele disse. E quando você crê, você... Quando você crê, e você não duvida, pode ter certeza que os sinais que Ele disse aqui vão te acompanhar. Aonde você estiver, as pessoas vão ver que chegou alguém que pertence ao reino dos céus. Vão dizer: realmente essa pessoa é de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus está na sua vida. Jesus está morando aonde? Onde é que Ele disse que ia morar? Vai morar no nosso coração. Jesus, Ele disse: viremos para Ele e faremos nele morada. Quem Ele está falando que vem morar em nós? Ele mesmo. Ele diz: eu vou vir morar em vocês. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. E em resumo, Deus vem morar dentro de você. E se Deus mora dentro de você, Ele não perde o poder dentro de você. Amém? O problema é que muita gente pensa em Deus habitando talvez lá no fim do universo. Não, Deus não está longe. Ele está dentro de você. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele habita a sua vida. Ele mora dentro de você. Onde você chega num lugar e você é um servo de Deus, se você é alguém, como diz a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aonde você chegar, Deus chega junto com você. Deus chega junto com você. Deus chega junto com você e abençoa o lar das pessoas, e abençoa as famílias, e abençoa as pessoas, abençoa a empresa que você trabalha, abençoa as pessoas que têm contato com você. Amém? Por isso que Ele disse agora: pregue o Evangelho, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a todos, a toda criatura. Amém? Qualquer um que crê, não existe ninguém especial. Não existem aquelas pessoas que vão dizer assim: é só para aqueles. Tem aí uma doutrina que é pregada por aí, que diz que Jesus morreu por alguns. Não, Jesus morreu por todos. O problema é que nem todos creram em Jesus, mas a salvação e a oportunidade é todos, e Jesus disse para pregar para todos. Tem gente que não vai crer? Tem gente que não vai crer. Tem gente que vai se perder? Sim, tem gente que se perderá. Mas não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Está escrito na palavra de Deus: não é da vontade de Deus que nenhuma carne se perca, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e possam ter nele a salvação da sua alma. Amém? Graças a Deus. Em João 3, versículo 14, nós vemos por que é que Deus tem esse tão grande amor, não é? Está escrito aqui, João 3, verso 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a salvação é para todo que crê. Amém? A porta está aberta. Esta é a mensagem do Evangelho. É a mensagem verdadeira que traz vida a todo aquele que crê. A porta está aberta. Todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês veem que essa doutrina que às vezes prega aí que Deus escolheu alguns e os outros escolheu para ir para o inferno, isso aí, a palavra de Deus, Jesus falou que todo aquele que nele crê tem vida eterna, qualquer um. A porta está aberta, e Deus amou o mundo inteiro, amou a todos, e de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito, para que qualquer um que nele crê, que crê em Jesus, não pereça, não seja condenado, mas ele tenha a vida eterna. É por isso que ele diz para ir pregar o Evangelho. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Quem crê em Jesus tem a vida eterna, não é condenado. Ele veio salvar o perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Ele veio buscar e veio salvar o perdido. Todo aquele que está perdido, mas crê em Jesus, ele é perdoado e é salvo, e tem a vida eterna. Amém? Amém. Graças a Deus. E nós temos que lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, é Ele, é este Evangelho da graça, do favor de Deus, daquilo que Jesus fez por nós, da salvação e da boa vontade de Deus para com o ser humano. É este Evangelho que nós temos que pregar. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, e que você seja um pregador do Evangelho. Seja um pregador das boas novas. A palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que anunciam coisas boas. Amém? Você vai ver que quando você pregar o Evangelho para alguém, a vida dessa pessoa vai ficar melhor, e a sua também. Amém? A vida da pessoa vai melhorar, e a sua também vai. Quando você faz alguma coisa boa assim para alguém, melhora para aquela pessoa e melhora para você também. Deus é bom. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.